Olá pessoal, vou falar agora de adaptações vegetais. Os vegetais, para sobreviverem em áreas adversas, com condições adversas, é claro, simplesmente precisam de aquisições evolutivas. Veja bem aqui. Uma planta chamada de barriguda, onde o caule está cheio de água armazenada. Um cactus que tem folhas modificadas em espinhos, o que reduz a superfície de contato. Veja bem uma folha assim. Ela perde muita água. O que você chama de espinho no cactus não é um espinho, é uma folha modificada para perder água. Com isso, simplesmente, você tem a redução da superfície foliar, fazendo com que o vegetal perca menos água. Existem plantas que armazenam água, como o caso das bromélias, aqui dentro, água da chuva, e outra adaptação é uma raiz muito profunda, porque o solo ele vai secando de cima para baixo. Então, quanto maior a raiz, maior a captação de água, e mais ramificada também, não esqueça, como mostra a figura. Perfeito? Note que tem algumas raízes que podem alcançar até o lençol freático. Isso é uma adaptação. Você tem climas muito adversos, como o cerrado, como a caatinga, certo? Então nós temos aqui, ó, as estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desses grupos de plantas, certo? Cerrado brasileiro, um clima seco. Então, e que toda hora tem queimadas, fogo, ou provocado pelo próprio aumento da temperatura, ou um fogo para limpar o campo, que está descontrolado. Então nós temos o seguinte, primeira coisa é observar que os galhos são bem tortuosos, os vegetais não crescem muito, pela ausência, tá, de nutrientes no solo. Note que a gema apical, ponta das folhas, ela é pilosa, ela é cheia de pelos, justamente para proteger contra o fogo, tá? É o que acontece. Então nós temos como gabarito aí a letra D. Olá pessoal, vou trazer para vocês agora um tema chamado movimento vegetal. Os tropismos. O crescimento vegetal é proporcionado por um hormônio chamado auxina. Que a principal auxina, ela é chamada de ácido indol acético, abreviada pela sigla AIA. O que vai acontecer? As auxinas, elas não gostam da luz. Então, elas migram ao contrário da luz. Você pode observar que na sua casa, as plantas estão sempre voltadas para o lado da janela. Por quê? Ela se curva em direção à luz. Porque como a auxina é um hormônio de crescimento, as auxinas, elas migram desta área para esta área aqui. Então, esta área aqui é que vai ter o crescimento. Então, a planta é como se estivesse corcunda. Ela inclina a direção à luz. Então, você pode ver, na sua casa, tá? As plantas estão sempre curvadas em direção à janela, que é a fonte luminosa. Isso não acontece na natureza, porque na natureza a iluminação é como? É multilateral, ok? Não está só de um lado como na sua casa. Então, você pode fazer um experimento. Deixar uma lâmpada perto de uma planta e você vai ver que após algumas semanas ela vai se curvar em direção à luz. Por quê? Porque o hormônio de crescimento, ele migra ao contrário da luz e promove a distensão celular desta área, fazendo com que a planta se incline em direção à fonte luminosa. Isso é um fenômeno chamado fototropismo. É a inclinação em direção à fonte luminosa. Esse lado não cresce, cresce é esse. É como se a planta inclinasse, ficasse corcunda, ok? Outro fator que influencia o crescimento é a gravidade. Para você entender isto, vocês têm que estar de olho neste gráfico. A quantidade de auxina, ela é inversamente proporcional. Veja bem, uma quantidade boa de auxina para a raiz, ela não é suficiente para o crescimento do caule. E uma quantidade alta de auxina
é boa para o caule, mas inibe o crescimento da raiz. Você está vendo? É inversamente proporcional esse crescimento. E lembre-se que a auxina, a mais famosa, está aqui, ó, o AIA, chamado de ácido indolacético. Então, veja o seguinte, veja esse experimento. Uma planta foi colocada nesta posição, na horizontal, durante um tempo. Após alguns dias, notou-se que a raiz se curvava para cima, crescimento até o centro da Terra, geotropismo positivo, geo em direção à Terra, e o caule tinha geotropismo negativo. Ele não crescia em direção ao solo, crescia em direção à atmosfera. Então, era um geotropismo negativo. Vou te explicar por quê. Quando você coloca a planta na horizontal, a gravidade puxa o hormônio de crescimento para esta região. Note. Certo? Só que toda essa área está com bastante hormônio. Só que a quantidade de hormônio, como eu te falei, lembra do gráfico? É inversamente proporcional. Uma quantidade boa para a raiz não estimula o caule. Uma quantidade ótima para o caule não estimula a raiz. Então, olha o que aconteceu. Isto é raiz. Então, esta área ficou com muito hormônio. A área de cima ficou com menos hormônio. Então, como é raiz, menos hormônio, vai promover o crescimento desta área e inibir esta área. Então, ficou assim, ó, para baixo. Que essa parte aqui está com menos hormônio, olha aqui, ó. E menos hormônio promove o crescimento da raiz. Esta parte, como está com muito hormônio, ficou parada. Então fez isso, ó. Se curvou para baixo. Geotropismo positivo. Agora, olha o caule no crescimento para cima, fazendo isso, ó. Olha. Viram? Por quê? Porque a concentração de hormônios aqui é imensa. Lembra? E muito hormônio é bom para o caule. Olha aqui, ó. Então, essa parte cresce, que está com mais auxina, e essa parte fica parada. Faz esse movimento, ó. Tá vendo? Mostrando que aqui o geotropismo é negativo. Não é o crescimento em direção ao centro da Terra. Só que, veja bem, tinha que ser provado que realmente a gravidade atua sobre esse hormônio. Então, o que foi feito? Um experimento que se acoplou um vaso de planta a um motor giratório que ficava girando. E aí, depois de semanas, observaram que não tinha nem curvatura para cima nem para baixo. Por quê? Porque como o motor está girando, as auxinas vão ficar uniformes pelo caule, não tendo nem crescimento para baixo nem para cima. O que aconteceu foi isso. Perfeito? Então se comprovou realmente a existência do geotropismo. Olha essa questão do Enem. Lembra? Figura que nós já vimos hoje. O vaso de planta acoplado a um motor giratório, onde fica o tempo todo girando, e as auxinas não conseguem se concentrar uniformemente num local só. Elas ficam espalhadas pelo caule de forma uniforme, mostrando que não vai haver nem crescimento para cima, nem para baixo. Se você fizesse isso na janela, um motor giratório, a planta também não se inclinaria em direção à luz. Porque a cada momento, um lado da planta ficaria em contato com a luz. Também ficaria uniforme. Perfeito? E aí ele mostra, o fato da planta do experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento que o giro faz com que a auxina se distribua uniformemente nas faces do caule e, por isso, iniba o crescimento de todas elas.
ou distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas, de forma igual. Veja bem. O erro está aqui. Distribui uniformemente nas faces do caule e, por isso, inibe o crescimento de todas elas. Não há inibição do crescimento. Distribui uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas. Por quê? Porque o hormônio estimula o crescimento de todas as áreas. E como o hormônio está uniforme pelo caule, todas as áreas vão crescer. Não ficarão inibidas. Ok? Perfeito? Ela não vai se concentrar numa área só. Então não vai ter inibição, vai ter a uniformidade do crescimento. Perfeito? Ok, pessoal? Até breve, no nosso próximo encontro.